A Justiça vai julgar o último pedido de substituição da prisão domiciliar do ex-governador Sérgio Cabral por outras medidas cautelares. Caso o pedido da defesa seja aceito, Cabral, então, ficará solto, sendo submetido apenas a restrições como o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno. Repórter Matheus Coelzer chegando ao vivo ao Jornal da Manhã. Bem-vindo, Matheus. Boa quinta-feira para você. O que os magistrados entenderam sobre a custódia? Qual é a expectativa para a decisão? Olha, segundo os advogados de Sérgio Cabral, Adriana, é uma situação favorável a ele. Mais uma vez, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. O Tribunal Regional Federal aqui do Rio de Janeiro hoje, então, vai decidir se de fato ele vai deixar a prisão domiciliar, onde está cumprindo, com a utilização da tornozeleira eletrônica. Se de fato nesses 18 processos ainda que estão inclusos, que ele deve responder nessa reunião do colegiado que acontece hoje, ele então passa a deixar a prisão domiciliar, tendo só necessidade de fazer algumas apresentações na justiça, não ter contato com pessoas envolvidas, todos esses escândalos, desde a Operação Lava Jato e nesses processos correntes, e aí sim ele precisa também se apresentar em um determinado tempo sem sair do país. Essa foi a determinação do Tribunal Regional Federal. Se entendeu uma morosidade na questão do julgamento. A gente trouxe com exclusividade todo esse detalhamento quando o ex-governador Sérgio Cabral ainda estava em Niterói. Se esperava a soltura acontecer numa sexta-feira. Foi prorrogado porque ainda existia algumas tratativas sendo feitas no tribunal em Curitiba até que pudesse acontecer a soltura uma semana antes de Sérgio Cabral também ter que presenciar a prisão do filho que foi preso na Operação Smoke Free. Na verdade, são mais de 400 anos de reclusão nos processos que ele está respondendo e ainda segue respondendo, agora com mais 18. E ao que tudo indica, se os magistrados entenderem sobre essa questão do que a defesa já vinha preconizando há bastante tempo sobre essa morosidade, no que poderia representar prejuízos ao réu, na medida em que a defesa entende também que ele não estaria, nesse momento, colocando a sociedade em risco, ele deveria então estar sendo solto. E é isso que vai ser definido hoje pelo Tribunal Regional Federal pela segunda turma. Um processo que já vinha sido postergado, a defesa dele também já havia solicitado antes, quando preso em Niterói, e antes mesmo, ainda quando estava na penitenciária de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, diversos habeas corpus. Agora esse então desdobramento, digamos assim, chegando numa medida quase que final, que segundo alguns especialistas, chegou numa situação que trouxe por parte de muitas pessoas ligadas à área da justiça uma frustração na medida em que as penas que foram impostas chegaram a quase 400 anos de reclusão. Ele cumpriu boa parte, mas a defesa conseguiu aí trazer prerrogativas para que a soltura de fato então pudesse ser concedida. Agora é aguardar o que de fato vai acontecer para saber se ele vai poder então só fazer mais a utilização da tornozeleira eletrônica e não ficar mais morando naquela cobertura em Copacabana, na Zona Sul, que também foi motivo de polêmica, o imóvel que ele estaria ocupando depois que deixou a prisão em Niterói, na região metropolitana. Adriana.